A gente vai falar de um assunto agora, que é um assunto bastante importante, delicado para nós homens. E é importante que você, homem, aí não trate isso como uma piadinha não, hein? Bem, essa entrevista ela pretende ajudar nós, homens, a identificarmos uma condição que ela é dolorosa na área genital masculina. A gente está falando do priapismo, que afeta meninos com idades entre 5 e 10 anos e homens a partir dos 20 até os 50 anos. Para que a gente entenda melhor o que é o priapismo, essa ereção involuntária, que pode durar, acredite, 8 horas até. Imagine, a ereção de 8 horas até. Quem vai explicar melhor isso é o especialista. O especialista é o doutor Giuseppe Filiolo. Ele é cirurgião urologista, a quem nós agradecemos muito, doutor, a vinda do senhor aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à Rádio Diário. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, conversar com a população aí sobre um assunto, um tabu, né? Talvez as pessoas realmente não saibam que isso pode ser uma condição, inclusive, patológica. Ah, que bacana, o pênis vai ficar em ereção durante muito tempo, mas nem sempre isso é bom. Pode, inclusive, causar problemas sérios. O que é o priapismo, hein, doutor? Priapismo é, como você explicou muito bem, uma ereção dolorosa, involuntária, não relacionada ao desejo sexual e que, por definição, pode durar mais de 4 horas. E aí o indivíduo começa realmente a ter dor, começa a ter desconforto e tem que procurar um médico para tratar, porque senão aquilo pode gerar até uma impotência sexual definitiva. O que ocorre basicamente é o seguinte: o sangue entra no corpo cavernoso do pênis para o indivíduo ter ereção. Essa ereção, para você ter uma ideia, para o indivíduo normal ter uma ereção, o fluxo sanguíneo tem que aumentar em torno de 60 vezes. E às vezes esse sangue entra dentro do corpo cavernoso e ele não retorna, ele fica aprisionado lá dentro. Então você imagina que não existe uma oxigenação do tecido, porque aquele sangue venoso aprisionado, ele pode causar falta de oxigenação no tecido, começa a ter dor, e aí pode levar até uma isquemia com necrose e dificuldade de ereção permanente. E isso é algo involuntário. Perfeito. Pode estar relacionado, existem várias causas para priapismo, né? E dentre elas, às vezes o uso de medicações até para disfunção de ereção, os medicamentos que são usados assim de forma errada. Às vezes o indivíduo, ouviu falar e vai experimentar o medicamento e toma na forma errada, e aí tem uma ereção prolongada por muito tempo. Às vezes o uso de injeções intracavernosas para aumentar a ereção, às vezes o uso de droga, e também algumas outras condições de doença mesmo, relacionadas principalmente a problemas hematológicos do sangue, leucemia, anemia falciforme, que pode causar esse tipo de ereção prolongada, dolorosa, e que deve ser tratada, que senão vai ter problema mais sério. Um cidadão nessas situações, ele pode ter o tecido ali, o pênis necrosado? Pode, infelizmente pode. Se você, como eu falei, imagina o sangue aprisionado ali dentro, que não oxigena o tecido, né? E aquilo pode levar, inclusive, até uma necrose. Por isso, a gente recomenda aqui uma ereção prolongada, acima de 4 ou 6 horas, o ideal é procurar um especialista que vai proceder ao tratamento, qual seja, na maioria das vezes, precisa de uma drenagem do corpo cavernoso para aspirar esse sangue que está retido, né? E às vezes até o uso de injeções também para controlar essa ereção e, em alguns casos mais delicados, até mesmo cirurgias. O priapismo, doutor Giuseppe Filiolo, os estudos eles dizem que a pessoa pode ficar nessa ereção aí durante quantas horas, hein? Tem casos recorrentes, por exemplo, pacientes que têm problema, um caso que é relativamente comum é a anemia falciforme. É mais comum em pessoas da raça negra, é um problema hematológico, né, onde existe uma alteração dos glóbulos vermelhos, das hemácias. E essas hemácias ficam aqui meio retidas, o sangue fica meio viscoso e o sangue fica preso e não drena, né, livremente. Esses pacientes que têm priapismo recorrente, eles estão mais sujeitos a ter problema de ereção no futuro, né? Porque você imagina que o sangue fica aprisionado ali, não oxigena o tecido. Então, se o indivíduo fica realmente por mais de 6 horas com
ereção, começa a ter dor. Tem pacientes que ficam até 12 horas, até 24 horas. Você já imagina. Se torna bastante desconfortável. Quanto mais tempo passa, maior o risco de, obviamente, acontecer uma necrose. Bem, o senhor iniciava a fala ainda há pouco sobre o tratamento, né? Quais são os tratamentos para isso? Isso. Tratamento, basicamente, se você consegue identificar qual é a causa do priapismo, você precisa tratar a origem. Obviamente, se o indivíduo está usando medicação errada, ele vai ter que parar aquela medicação. Uso de droga, enfim, se tem alguma causa hematológica, por exemplo, anemia falciforme, vai ter que tratar com um especialista, leucemia. E existe uma causa mais rara até, que é o priapismo de alto fluxo, que é ocasionado por um trauma na região. Então, há tipos de priapismo. Isso, 2 tipos, basicamente, o isquêmico e o não isquêmico, ou o veno-oclusivo e arterial. São 2 tipos. O que quer dizer isso? Quando o indivíduo, por exemplo, tem um trauma, um baque na região genital, e aquilo forma uma fístula entre a artéria e a veia, a artéria fica constantemente jogando sangue para dentro do pênis. Esse priapismo de alto fluxo, que é em torno de 10% dos casos, está menos relacionado a casos de necrose. Porém, precisa ser corrigido também pelo desconforto que causa. Obviamente que a ereção é desejada em determinados momentos, mas não... fora de atividade sexual, fora de contexto, não tem muito sentido e o indivíduo vai ter que começar a ter dor. Então, o isquêmico, ele é tratado basicamente com drenagem, aspiração, lavagem do corpo cavernoso e tratar a causa de base que gerou aquilo. O não isquêmico, que é o arterial, secundário a um trauma, um baque, né, uma lesão na região com uma fístula arteriovenosa, normalmente é tratado com cirurgia. Pode ser feita uma embolização da artéria, às vezes através até de uma arteriografia, sem necessidade, digamos assim, de grandes incisões, né? Hoje se faz tudo por vias mais simples, de maneira mais moderna. Doutor Giuseppe Filholo, eu estou aqui lembrando aquele cidadão que não sabia que tinha esse problema, o que tinha, e de repente estava no local público, lá aconteceu, fica aquele volume, e ele não sabia o que fazer, e o pessoal achando que ele era até um tarado. Olha, essa é uma situação engraçada, mas acontece. É uma realidade. Acontece, realidade. Claro. E consultório de urologista, você imagina que a gente ouve muitas histórias, né? E essa é uma delas. Mas parece ser cômico, mas para o paciente é bastante desconfortável, doloroso e o cara quer realmente ficar livre daquela condição que não é agradável. Bem, a gente está falando de uma espécie de distúrbio de excitação. Pode acontecer com a mulher também? Não, na verdade, esse tipo de problema ele é exclusivo do homem. Claro que existem distúrbios sexuais de todas as esferas, né? Mas em relação à mulher, priapismo não ocorre porque ela não tem o órgão genital. Tem mulher que está dizendo agora, ainda bem que isso que é o pênis. Que não acontece com a gente. Doutor, muito obrigado. Eu só gostaria ainda de aproveitar a presença do senhor aqui, os seus conhecimentos, para avisar a esse homem, seja ele jovem, já nessa idade até 50 anos, a partir dos 20, que porventura esteja passando por isso e não saiba o que é isso, mas está ouvindo a gente, qual a orientação que o senhor está dando para ele agora? Então, olha só, existem ereções normais, que são aquelas ereções noturnas, por exemplo, o indivíduo às vezes tem ereção durante o sono, mas aquilo não demora muito, obviamente não vai passar de 2, não vai passar de 4 horas. Essas ereções fisiológicas não precisa se preocupar, nem todo mundo também... São normais. São normais, o indivíduo também não vai ficar assustado, puxa, eu posso estar com priapismo. Não, priapismo é uma ereção prolongada, acima de 4 horas, dolorosa, que normalmente está associada a alguma doença de base, ou uso de medicamentos, ou uso de drogas, enfim. Aquela ereção fisiológica natural durante o sono, às vezes é tranquilo, isso não precisa se preocupar. Mas o paciente que tem essas ereções demoradas, o priapismo de fato, ele realmente precisa procurar o médico para identificar qual a causa daquilo e tratar de forma adequada, para ele no futuro não ter um problema de ereção definitivo, né? E aí ficar, infelizmente, impotente. Doutor, de onde é que vem esse nome, hein? Priapismo. Priapismo é, na verdade, um termo que significa ereção prolongada e dolorosa, né? Essa é basicamente a definição. Giuseppe Filholo, que é cirurgião urologista, um dos mais conceituados médicos do Brasil. Não estou falando do Amazonas, não, do Brasil. Constantemente participa em eventos internacionais dessa área para adquirir mais conhecimento e traz todos eles aqui para Manaus
tem uma clínica também aqui na nossa capital amazonense. Muito obrigado, doutor Giuseppe Filiolo, cirurgião urologista, para explicar para a gente o que é esse priapismo, que, como disse o doutor aqui, pode causar necrose peniana e até impotência sexual permanente. Detectou isso em você, uma coisa além de 4 horas, uma ereção, né, doutor? Além de 4 horas? Perfeito. Procura o médico lá. Obrigado ao senhor por ter vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado e parabéns pela matéria. E a gente espera contar com o senhor numa outra oportunidade. Com certeza. E você que faz gracinha com uma pessoa que está enfrentando esse problema, não tem nada de engraçado nisso, não. Primeiro que a ereção normal, ela não causa dor. Então imagine a pessoa ali passando por uma situação complicada. Meu Deus, não quero nem imaginar isso aí. Obrigado, doutor, mais uma vez.